pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4. Observando que no versículo 1, onde encontramos a única característica de epístola desta carta de Tiago, onde temos a apresentação do remetente, do destinatário e uma saudação pequena com a palavra hairem, que literalmente significa alegrem-se, muitas vezes traduzida por salve, uma saudação. Esta escolha da palavra para saudar, hairem, que significa, como já disse, alegrem-se, é retomada o termo alegria nos versos 2, 3 e 4, onde temos uma exortação a respeito da perseverança nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, para que os cristãos busquem alegrar-se mesmo em meio a essas dificuldades. Esses 3 versículos trazem essa exortação sobre alegrar-se. Alegria deverá estar presente mesmo em situações adversas, mesmo em provações, angústias, dificuldades. O nosso autor apresenta-nos no versículo 2 a expressão meus irmãos, que é muito comum em sua carta. Ora, amados irmãos, ora, meus irmãos. É uma característica de oratória. Se dirige a um público, procura aproximar-se desse público de uma forma afetuosa, irmãos, chamando-lhes a atenção para algo que ele vai dizer que tem relação com a sua irmandade em Cristo, como família de Deus. Ele exorta os seus irmãos a observarem aquilo que ele vai dizer sobre a necessidade de buscar alegria nas provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Bem, o contexto é um contexto de dificuldade, de oposição, de tristezas e perseguições e angústia. No entanto, o nosso autor procura convencer os irmãos de que há razão para alegrar-se em meio às dificuldades, às provações e às tentações. Essa exortação vai aparecer também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, a mesma temática, a necessidade de enxergar uma motivação para alegrar-se diante das dificuldades. Essas adversidades, essas provações, esses testes devem ser entendidos como uma oportunidade de mostrar fidelidade. A alegria é o resultado da fidelidade em meio às dificuldades. Se formos reprovados, aí o motivo temos para sentir tristeza. Fomos reprovados. Mas se passamos, alegramo-nos porque vencemos o teste. Do teste fomos aprovados. Então, ele busca convencer os irmãos que há um motivo para alegrar-se no meio dos testes, das provações. Dokimion é a palavra grega, ou melhor, não é dokimion, é a palavra grega que ele vai utilizar no versículo 3. No versículo 2, ele vai usar peirasmos, que é uma palavra mais ligada ao contexto teológico, enquanto dokimio é uma palavra menos ligada ao contexto teológico. Então, exorta-nos. Vejam, encontrem uma motivação para alegrar-se no meio das provações. Quais?
todos os tipos. A palavra traduzida por várias é poikilos, que tem o sentido primário de todas as cores, todos os tipos, qualquer variedade. Não importa o tipo, o nível da aprovação do teste. Todas as provações terão todas as cores, todas as motivações, todas as razões de existir. Então, em todas elas, não numa específica ou num grupo específico, ou quando for causada por uma situação específica. Mas ele diz todas, várias provações, todos os tipos. Busquem a alegria por estarem passando por elas, porque elas darão a oportunidade de mostrar a fé, de provar a fé que se tem. Verso 3. Sabendo, ou seja, vocês sabem, meus irmãos, é de conhecimento de vocês, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, tendo vencido a provação e permanecido na fé, produz perseverança. Perseverança é a fé que vai até o final, é a fé que vence, é a fé que vai até o último dia. A perseverança é uma característica fundamental da fé verdadeira. Não pode ser uma fé pontual, uma fé circunstancial, uma fé motivada por um desejo realizado ou por uma emoção de uma determinada circunstância de momento. Mas a fé verdadeira é aquela que é perseverante. E o que vai produzir essa perseverança, essa firmeza constante na fé? São os testes. São os testes que vão revelar se há perseverança. Se não há testes, se a fé não é provada, então a perseverança não foi apresentada, ela não existe. Essa é a argumentação do nosso autor para nos exortar a sentir, a buscar, a tentar observar alegria nas dificuldades. Porque vencendo-as, somos caracterizados como perseverantes. Versículo 4. Ora, a perseverança, essa fé que vai até o final, essa firmeza, essa vitória constante, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ser uma obra plena, completa, finalizada. Então, perseverança alude à ideia de uma completude, de uma finalização, de uma obra finalizada. É a perseverança que vai marcar, demonstrar que a nossa fé, que a nossa obra em Cristo, que a nossa vida em Cristo está completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, a perseverança vai ser o resultado, vai resultar numa obra completa, numa obra perfeita, numa vida cristã perfeita. Mas a perseverança só vai existir se houver o teste, se houver as provações. Então, as provações são motivos de alegria, porque elas nos dão a oportunidade de demonstrar perseverança. E quando demonstramos a perseverança, alcançamos a obra perfeita. E ele então convida os irmãos a serem inteiros, a serem íntegros, a serem plenos na perseverança, não tendo nenhum tipo de deficiência na perseverança. Então, a temática exortativa principal é alegrem-se, que já foi indicada na saudação no versículo 1. Mas alegrem-se no que especificamente? Aí ele vai desenvolver. Alegrem-se por passarem as provações, os testes. Qual é a razão de sentir alegria por estar sofrendo um teste, uma pressão, para estar sendo testado a abandonar a fé? Porque nessa oportunidade você poderá mostrar que a sua fé
é inabalável, que a sua fé é perseverante ao vencer essas tribulações. E ao demonstrar essa perseverança após vencer as tribulações, a sua obra, a sua ação, a sua vida em Cristo foi completada. Por isso ele apela: sejamos inteiros sempre. E inteiros significaria vencer as tentações constantemente, vencer as provações. Não abandonar a fé não significa que não vamos pecar ou cair, mas significa não abandone a fé. Mesmo que peque, mesmo que caia, confie na misericórdia do Senhor que nos sustenta. Confie na graça do Senhor que nos mantém em pé. Confie na misericórdia do Senhor para conosco. Esta é a perseverança, a confiança de que mesmo quando pecamos, desobedecemos a Deus, entristecemos a Deus, Ele continua nos amando, perdoando e pronto a nos restabelecer. É nessa confiança que perseveramos. E é nessa perseverança que está a nossa obra completa, plena, sem deficiência. Que o Senhor nos ajude a seguir essa exortação de Tiago. Alegrem-se. Alegrem-se, encontrem motivos para alegrar-se quando forem testados na vossa fé. Porque o teste o conduzirá a uma perseverança. E a perseverança revelará a obra perfeita. Um abraço.